Tem notícia gravíssima, urgentíssima, que acabou de ser confirmada sobre Daniel Vorcaro, gente, tá? Daniel Vorcaro, notícia urgentíssima e gravíssima, acaba de ser confirmada direto de Brasília. Tem uma bomba que acabou de explodir contra Lula da Silva. Acabou de vazar aqui um vídeo que simplesmente acabou com Lula, destruiu o Lula nessa eleição de 2026. Eles vão tentar tirar esse vídeo do ar, por isso que eu vou trazer esse vídeo para vocês aqui logo no primeiro boletim, porque a qualquer momento esse vídeo vai sair do ar e vocês precisam assistir esse vídeo, tá, que acabou de vazar contra o Lula. E o motivo do desespero após o vazamento desse vídeo, eles já devem estar entrando lá no TSE para pedir para tirar esse vídeo do ar. Eu vou trazer esse vídeo que destruiu, tá, gente, a campanha e a eleição do Lula. Temos aqui também uma bomba, gente, tá, contra o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento, e deu pânico e desespero lá dentro do STF, gente, tá? Um grande aliado do Lula acaba de cair, grande aliado do Lula histórico acaba de cair. Claro que eu vou trazer essa bomba para vocês. E o Lula, gente, entrou em completo desespero após Donald Trump revelar qual é o próximo país que ele vai atacar e invadir. Donald Trump, direto dos Estados Unidos, acaba de anunciar o próximo país que ele vai invadir, que ele vai atacar. E Lula da Silva entrou em completo desespero, gente, tá? Claro que eu vou trazer essa informação que gerou desespero no mundo inteiro, gente. Afinal de contas, qual é o próximo país que Donald Trump vai atacar? E por que que o Lula tá desesperado com essa informação, gente, tá? E um jurista, grande jurista, acabou de explodir uma bomba contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? Mas não é qualquer jurista, é o jurista dos juristas. Vocês vão entender porque aí tá o motivo do desespero do STF aqui agora neste exato momento, porque além de explodir a bomba, ele fez uma revelação que acabou, gente, tá, com o STF. Meu Deus do céu, é forte, é um escândalo cabeludo, vocês vão entender. Tudo isso e muito mais vai estar aqui. Rapidamente, convido todos vocês a se inscreverem no canal, né? Muita gente está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Então, para você se inscrever aqui embaixo no canal, é só você olhar aqui embaixo, em algum lugar que vai estar aí. É só você clicar em cima da palavra inscrever-se, na hora você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Pessoal, ambiente aqui hoje é diferente, né, gente, tá? Preciso da colaboração e da ajuda de vocês, gente. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês estão escutando tudo belezinha, tudo joinha, se o áudio tá perfeito, porque devido à gravidade das informações, eu preciso que vocês estejam escutando tudo perfeitamente. Coloca aqui embaixo nos comentários se o áudio tá ok, gente, tá? Peço a sua ajuda, essa colaboração de todos vocês aqui nesse boletim de agora. Vamos lá, gente, dando início aqui às informações. Pessoal, de antemão, tá? Peço que vocês larguem tudo que vocês estão fazendo. Janones, gente, tá? Quem diria Janones pode ser expulso da OAB Minas Gerais após 3 infrações ético-disciplinares, gente, tá? Janones pode perder a sua OAB. Tá aqui, gente, ó. O deputado federal Janones pode ser expulso dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais após ter cometido 3 infrações ético-disciplinares em menos de 5 anos. Em ao menos uma delas, o parlamentar teria se recusado a repassar o dinheiro de uma ação vencida a um cliente, segundo informou uma fonte à coluna Poder em Minas Gerais. Entrou com a ação para o cliente, foi lá, recebeu, mas não repassou o dinheiro para o cliente. Que vergonha! Que vergonha, André Janones, ou Janones da rachadinha. Esse gosta de um dinheirinho, hein, gente, tá? Esse aqui gosta de um dinheirinho. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, eu vou colocar um vídeo aqui que vocês vão ficar chocados, de um grande aliado do Lula ali nos meados dos anos 80. Eu acho que quando vocês assistirem o início do vídeo, vocês não vão reconhecer quem que é. Esse cara que tá aqui na tela aqui, gente, é um grande aliado histórico do Lula da Silva. Ele acabou de ser exposto em uma denúncia muito grave. Eu vou colocar aqui, ficar melhor para vocês visualizarem. A Marina Helena acabou de soltar uma bomba contra o Lula, gente, tá? Que o desespero já tomou conta lá. Assistam esse vídeo aqui, ela vai colocar esse videozinho aqui no início. Coloca aqui embaixo se vocês reconhecem esse cidadão aqui. Logo em seguida ela vai mostrar quem que é. E vejam, gente, tá?
a denúncia é muito grave. Assistam. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não, nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil, em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Aparentemente, no Brasil do cruzado, o problema da inflação acabou. Sabe quem é essa figura defendendo o plano cruzado em 1986? Aloysio Mercadante, atual presidente do BNDES, escolhido por Lula como conselheiro econômico para a campanha desse ano. Olha que coisa, desde a antiguidade se sabe que congelar preços não funciona. Em 1700 a.C., o Código de Hammurabi congelou 2 preços na Babilônia, o do óleo e do sal, e condenou os infratores a serem queimados em óleo. Algum tempo depois veio a escassez e faltou óleo para punir os infratores. Em Roma, no final do século III d.C., o imperador Diocleciano tentou a mesma coisa e também fracassou. Mas Aloysio Mercadante aparentemente não sabia disso. Defendeu com entusiasmo os fiscais do Sarney. No ano seguinte a esse vídeo, como esperado, o plano cruzado afundou como um dos maiores fracassos econômicos da nossa história. Óbvio, o congelamento gerou desabastecimento e quando o governo teve que voltar atrás, a inflação voltou muito pior. Aí foi só ladeira abaixo. Plano Bresser, plano Verão, plano Collor. E lá vamos nós! Todos fracassaram, até que chegou o plano real. E adivinha? A esse Aloysio Mercadante se opôs ferozmente. Como coordenador econômico da campanha de Lula de 94, Mercadante detonou o plano real em entrevistas e artigos, chamou de propaganda muito bem elaborada, disse que não iria resolver problema nenhum e que condenaria o país à miséria e ao apartheid social. Deputado na época, ele votou contra o real. Resultado, o real acabou com a hiperinflação, reduziu a pobreza, Lula perdeu a eleição e o PT passou anos traumatizado. Esperado, né? Mercadante tem mestrado e doutorado na Unicamp, a meca do esquerdismo econômico brasileiro. Sua tese de mestrado foi As Bases do Novo Desenvolvimentismo do Brasil, análise do governo Lula, em que rasga elogios ao governo Lula, no qual ele próprio atuou e detona o neoliberalismo. Em 2012, a revista Época revelou que grande parte da tese era baseada em um livro anterior do próprio Mercadante. Um autoplágio ridículo. Essa é a pessoa que Lula escolheu para aconselhá-lo na economia. Defensor de tudo que deu errado e crítico de tudo que deu certo. Como dizia Roberto Campos, ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. Resumo perfeito, gente, da tragédia que o Lula é para o Brasil. Vai ter dedo podre para escolher representante, né, gente, tá? Lula, eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, vai ter dedo podre para escolher presidentes de órgãos, de dirigentes, de ministros, aquele bando de ministros inúteis, um mais incompetente que o outro, gente. É isso. O Lula é uma tragédia para o Brasil. Suas escolhas, é isso aqui, gente, tá? Que é uma tragédia para o Brasil. O cara para comandar o BNDES é essa tragédia do Mercadante que o Lula, né, representa para o Brasil. O Lula é um perigo para o Brasil, gente, tá? Essa é a palavra que define. Lula é um perigo. Perigo é a palavra que define o Lula para o Brasil. E sem falar na tragédia, né, que é para o Brasil. E agora, gente, vocês já escutaram aquela musiquinha que diz o seguinte ditado assim, malandro e mané, mané? Pois bem, gente, tá? Vejam só o que o Moraes acaba de fazer. Acabou de salvar um aliado de Lula da Silva. Ao mesmo tempo em que ele ferra aliados do Bolsonaro, quando é aliado do Lula, o comportamento é completamente diferente. As decisões são completamente diferentes. Tá aqui, gente. Moraes arquiva pedido de inquérito contra Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, aliado de Lula da Silva. É pouco, gente, tá? Tá aqui, é esse ser, esse cidadão que está aqui ao lado. Sim, gente, malandro e malandro, mané, mané. Ele tá com poder nas mãos, o que ele puder fazer para ajudar os aliados do Lula, pelo menos abre precedentes, né, pra gente interpretar dessa forma. Tá aqui. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nesta sexta-feira, 27, o arquivamento, para arquivar, né? Arquivar a representação da Polícia Federal que pedia a abertura de inquérito no Superior Tribunal Federal no Superior Tribunal de Justiça, contra o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, aliado do governo Lula, tá? Para Moraes, as trocas de mensagens entre o governador e o desembargador Macário Ramos Judice Neto, né, preso desde dezembro do Rio de Janeiro, não configuram indício mínimo de infração penal. Então, para o Moraes não teve nada de errado, as trocas lá de mensagens que foram vazadas, ele não viu nada de ilícito, e é aliado do Lula. Não, gente, tá? Arquiva isso aí e bola pra frente. Malandro e malandro e mané é mané, gente, tá? Vamos lá.
eu não posso deixar de trazer essa informação aqui para vocês, gente. Do Donald Trump. Inclusive, essa notícia aqui deixou o Lula furioso. Trump diz que Cuba é a próxima a ser atacada e invadida. Gente, o Lula entrou em desespero. Trump atacou e invadiu a Venezuela, capturou e prendeu o Nicolás Maduro. Trump invadiu e atacou o Irã, eliminou lá os terroristas, né? Os sanguinários. Foi todo mundo para as cucuia. E agora Trump acaba de confirmar, acaba de dizer que Cuba será a próxima vítima do exército dos Estados Unidos, do exército de Donald Trump. Gente, o Lula hoje não dorme. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 27, que Cuba é a próxima ao comentar a atuação militar norte-americana recente na Venezuela e no Irã. Eu construí este grande exército. Eu disse, vocês nunca precisarão usá-lo, mas às vezes é preciso usá-lo. E ele já usou 2 vezes, né, gente, tá? Contra a Venezuela e contra o Irã. E Cuba é a próxima, aliás, mas finjam que eu não disse isso, por favor, afirmou Trump em tom de brincadeira com a plateia durante discurso em Miami. Finjam que eu não disse isso, por favor, por favor, por favor. Imprensa, por favor, ignorem essa declaração. Muito obrigada. E Cuba será a próxima, gente, tá? E o Lula deve estar desesperado, gente, tá? Lula deve estar desesperado porque ele ama Cuba de montão, porque para ele Cuba é como se fosse uma Suíça, né? O Lula, ele enxerga assim, o aliado dele, o presidente lá da Cuba, como se fosse o maior presidente da face da terra, que tudo tá ok. Gente, é uma vergonha, né? É uma vergonha. Inclusive, Lula tá lá enviando um monte de suprimentos, o Brasil, né? O país mais rico do mundo tá enviando suplementos para Cuba, pro aliado do Lula lá. Gente, eu fico transtornada com isso. Daqui a pouco, gente, morte acabou de ser confirmada, gente, tá? Preso político morreu nesse dia de hoje, mas antes deixa eu trazer essa informação aqui, porque pela primeira vez a noiva de Daniel Vorcaro quebrou o silêncio e se pronunciou sobre todo esse escândalo, gente, tá? Ex-noiva de Vorcaro rompe silêncio sobre Márcia em mensagens vazadas. E o que ela disse, gente? Será que o que ela disse é importante? Vamos ver? Marta Graef, ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Márcia, manifestou-se na tarde desta última sexta-feira pela primeira vez após o escândalo do Márcia virar à tona e a modelo ter conversas com Vorcaro vazadas. Em carta enviada ao Metrópolis pela sua equipe, Marta afirma que desconhecia qualquer esquema envolvendo o Márcia. A modelo afirma que soube de tudo pela imprensa. E não, eu não desconfiava, assim como também não sabia e não desconfiavam os órgãos reguladores e autoridades, parceiros de negócios, clientes de tantos outros, disse ela. Para Marta, Vorcaro atuava em uma área fiscalizada e regulada, o que fazia ela acreditar na lisura do Banco Márcia. Sobre as conversas vazadas, a modelo expõe as últimas semanas têm sido as piores de sua vida. Sobre as conversas íntimas, né, deles que foram vazadas, né? Fui linchada, cancelada e vulgarizada. A quem interessa tudo isso? Eu me apaixonei por um homem que era especial, não apenas comigo, mas também com a minha família e com meus amigos. Um pai e um empresário bem-sucedido, pelo menos é o que ele dizia, né? Respeitado por pessoas respeitáveis, não apenas no Brasil, mas no exterior, frisou Marta. Segundo ela, ela não sabia de absolutamente nada dos crimes que estavam sendo cometidos pelo seu ex-noivo Daniel Vorcaro, porque assim que ele foi preso, ela deu um chute na bunda e abandonou o cara. E agora ela está sendo linchada na internet, tem aí suas conversas íntimas vazadas, o que realmente não tinha necessidade, mas o que fosse importante para a Polícia Federal, para as investigações, claro que a Polícia Federal tinha que ter acesso. É isso então, gente. Vocês acreditam nela? Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, a opinião de vocês. Vocês acham que ela realmente é inocente? Não sabia de nada daquele rombo de quase 60 bilhões ou 40 bilhões? É tanto dinheiro que eu nem me lembro mais o valor. Será que ela não sabia de nada? Será que ele não comentava nada sobre os crimes que ele estava cometendo? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora,
triste notícia foi confirmada pelo portal de notícias Metrópole, gente, tá? Morre na Argentina mais um preso político do 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos de prisão. Tá aqui. O adestrador de animais, José Éder Lisboa, de 57 anos, foragido, né, dos atos lá do 8 de janeiro, morreu na Argentina nesta sexta-feira. A morte foi confirmada pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. José Éder tinha sido condenado a 14 anos e 6 meses de prisão pelo STF por abolição violenta do Estado de Direito, blá, 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 aquele tanto de crime que dá até vergonha, né? De acordo com a associação, Éder adoeceu e chegou a ficar internado por vários dias antes de morrer, gente, tá? Então é isso, o STF já condenou mais de 800 pessoas pelo 8 de janeiro. As penas variam de 2 a 27 anos de prisão. E quem pegou 27 anos? Quem? O mais terrível deles, né? O mais corrupto deles. Ai, credo. Triste. Tá aí, gente. Então, lamentavelmente, assim como o Clesão, mais um preso político teve a sua morte confirmada, gente, tá? Ele que teve a prisão decretada pelo STF no meio dessa tragédia, né, do 8 de janeiro. Triste, gente, tá? O Lula pode pedir ao TSE para derrubarem esse vídeo aqui a qualquer momento. Através desse vídeo aqui, gente, o Lula basicamente acabou de perder cerca de 10 milhões, 5 milhões de votos. Com esse vídeo aqui, o Lula acaba de perder no mínimo de 5 a 10 milhões de votos. Então eles vão correr desesperados para tentar derrubar esse vídeo, tirar esse vídeo do ar. O que o Marcel Van Hatten acabou de explodir, de revelar aqui nesse vídeo, gente, tá? Gerou pânico e desespero no Lula, no PT, na esquerda. E agora, em pleno ano eleitoral, isso aqui é a pior coisa que poderia acontecer com Lula. Marcel Van Hatten acaba de revelar e explodir a maior bomba contra o Lula, contra o PT. Corram, assistam esse vídeo, porque a qualquer momento eles devem tirar esse vídeo do ar. Você sabe como é que funciona, né? Com o Lula, com o PT e com a esquerda. Eles vão tentar tirar esse vídeo do ar, então você, para ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado, você tem que assistir esse vídeo do início até o fim. Aí vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso. Vejam só. Ficou difícil, senhor presidente, porque aqueles que diziam que defendem os pobres, defendem os trabalhadores, foram os primeiros a trair o aposentado brasileiro. Ficou difícil, senhor presidente, porque aqueles que diziam que defendem os pobres, defendem os trabalhadores, foram os primeiros a trair o aposentado brasileiro, roubando dele e não querendo depois investigar o roubo. Nenhum deputado do PT assinou o requerimento de criação da CPI. Essa é a natureza do PT. Roubam dos mais pobres. O aposentado brasileiro percebeu quem traiu ele todos os dias aqui nessa CPMI. Presidente, pela primeira vez desde o início dos trabalhos dessa comissão, eu vou falar de pé. Porque eu não estou me dirigindo a um investigado, a algum criminoso que está sentado na mesa, ao seu lado. E o senhor teve que aguentar muita gente estranha, esquisita, criminosa, aí ao seu lado e nós também. Mas nesse momento eu estou me dirigindo, senhor presidente, ao aposentado brasileiro, ao povo brasileiro, ao pensionista brasileiro. As pessoas que trabalharam uma vida toda, pagando o INSS para ter alguma coisinha quando se aposentasse. Lá no meu estado, Rio Grande do Sul, senhor presidente, o número de pessoas que me abordam na rua para falar sobre a CPMI do INSS foi crescendo a cada dia. Essa CPMI foi no coração das pessoas mais simples. Gente que muitas vezes não tem nem direito onde morar, senhor presidente. Pessoas que às vezes não têm nem direito o que vestir ou até o que calçar. Pessoas com deficiência. Pessoas que foram roubadas. E que colocaram no nosso trabalho uma esperança que, lhe confesso, senhor presidente, ficou até difícil de carregar esse tempo todo. Ficou difícil, senhor presidente, em muitos momentos, e nós ficamos aqui do início ao fim, todos os dias, desde o primeiro dia de trabalho da CPMI. Eu não falo que tem uma sessão. Ficou difícil, senhor presidente, porque aqueles que diziam que defendem os pobres, defendem os trabalhadores, foram os primeiros a trair o aposentado brasileiro,
roubando dele e não querendo depois investigar o roubo. Nenhum deputado do PT assinou o requerimento de criação da CPI. Aqui, senhor presidente, senadores e deputados do PT blindaram todos aqueles que tentaram, ou que tentávamos trazer para investigar melhor e que acabavam respingando na narrativa do PT, que é só uma narrativa mesmo, de colocar a culpa dos seus crimes nos outros. São tão absurdos que colocam a culpa no Bolsonaro do Lulinha receber uma mesada de 300 mil reais por mês. Olha, senhor presidente, aliás, eu dei uma olhada no relatório paralelo apresentado pelo PT, deputado Alfredo Gaspar. O Stefanuto, que disse que é um homem de partido, está fora do relatório deles. E encontraram 4 milhões na conta dele, do dinheiro dos aposentados, do seu dinheiro, cidadão brasileiro. E encontraram mesada de 150 mil reais paga ao Stefanuto. Stefanuto, o presidente do INSS, do Lula, está preso. Mas o relatório que os petistas querem aprovar não tem o Stefanuto. Senhor presidente, ou agora senhora presidente, deputada Coronel Fernanda, o que nós vimos aqui foi uma traição ao povo brasileiro todos os dias. Os carros de luxo que nós vimos passar aqui na tela, os relógios, as joias, os vinhos caros, tudo pago com dinheiro suado do aposentado gaúcho e brasileiro. Tudo pago com dinheiro roubado pelo Lula para beneficiar uma quadrilha. Para pagar, inclusive, a mesada do seu filho, Lulinha, que está agora indiciado pelo relatório do deputado Alfredo Gaspar. Mas ele nem no Brasil está, deputado Alfredo Gaspar. Parabéns por pedir a prisão preventiva do Lulinha também. Esse homem é perigoso. Teve a quem puxar. Olha, senhor presidente, olha, senhor relator, nós chegamos aqui à vilania, à baixeza de ver o PT tentar coagi-lo no curso do processo. A coação que foi feita aqui, a baixaria contra Vossa Excelência, essa é a natureza do PT. Roubam dos mais pobres, dos aposentados brasileiros, atrapalhando inclusive a fila do senhor e da senhora que ainda não receberam a aposentadoria porque estão pagando roubo dos que já recebem o benefício, mas como não tem dinheiro que chega, ainda mais num governo que rouba tanto e gasta tão mal, a fila dos novos benefícios está cada vez maior. Tem muita gente nos assistindo que está esperando ainda receber a sua aposentadoria. Carregou a esperança do povo brasileiro, enfrentando inclusive os mais poderosos desse país, aqueles que se acham intocáveis, aqueles que se acham intocáveis, mas estão justamente se protegendo lá no Supremo Tribunal Federal, porque as investigações que nós fizemos aqui estão chegando neles. O legado que nós deixamos ao Brasil, ao povo brasileiro, em especial aos aposentados, é um legado nosso, da oposição ao Lula, da oposição ao PT, é um legado de trabalho, de coragem, de dedicação, de ir atrás, de continuar em cada depoimento aqui, acreditando num Brasil melhor e acreditando no esclarecimento, numa investigação séria, numa punição de todos, mesmo aqueles que se consideram intocáveis. Os homens das capas pretas estão com muito medo, sabem que o trabalho desta CPMI pode acabar hoje ou talvez amanhã, se estender ao longo desta madrugada, mas o trabalho corajoso do ministro André Mendonça, relator do escândalo do INSS e relator do caso Master, vai continuar. Vem novas buscas e apreensões por aí. Vem muito mais pela frente. Porque nós estamos enxergando aqui apenas o topo do iceberg. Eu falo aqui de pé, senhora presidente, falo aqui de pé, deputado Alfredo Gaspar, senador Eduardo Girão, que aliás, na grandeza do seu espírito, no primeiro dia de reunião da CPMI, abriu mão de ser candidato a presidente para que Carlos Viana pudesse ser eleito com os nossos votos. Quero agradecer, inclusive, a Vossa Excelência, a minha bancada, que sempre está presente conosco, deputada Adriana Ventura e deputado Gilson Marques, grandes guerreiros que estiveram sempre ao nosso lado, e deputado Luiz Lima, que esteve conosco em cada uma das nossas reuniões aqui da CPMI do INSS. Olha, senhora presidente, um dia eu não serei mais deputado federal. Aliás, um dia não serei mais parlamentar. E em breve não serei deputado federal, porque tomei a decisão de concorrer a senador pelo meu estado do Rio Grande do Sul. Não sei se é algo que se cumprirá. Deus querendo e o povo também, acontecerá. Mas eu quero assistir a esta casa, senhores parlamentares, a este Senado Federal, honrar o povo brasileiro como lamentavelmente neste momento não tem honrado à altura do que espera o brasileiro decente. O brasileiro decente não esperava ver um presidente do Senado que impõe 100 anos de sigilo sobre as visitas do careca do INSS a gabinetes parlamentares.
O povo brasileiro não esperava um presidente do Congresso Nacional que nem sequer recebesse um requerimento de prorrogação da CPMI protocolado por mim com apoio de 174 outros deputados federais e 29 senadores. E, portanto, também não o lesse. O brasileiro não precisava disso. Mas nós podemos sempre colocar as culpas nos outros. E muita gente teve culpa ao longo desse processo. E alguns deles já foram exaustivamente citados aqui, deputado Alfredo Gaspar. Mas a solução precisa estar sempre em cada um de nós. Precisa estar no povo brasileiro, no aposentado que viu a realidade ao longo desses meses e percebeu quem traiu o povo, percebeu que Luiz Inácio Lula da Silva roubou do aposentado para dar mesada para o seu filho, R$300 mil por mês. O aposentado brasileiro percebeu quem traiu ele todos os dias aqui nessa CPMI, tentando blindar pessoas, proteger criminosos que deveriam estar aqui dando explicação ao aposentado brasileiro, deveriam estar presos por terem roubado do aposentado brasileiro. Mas é por isso mesmo que o brasileiro consciente, que acompanhou o trabalho dessa CPMI do início ao fim, também terá a consciência, deputado Alfredo Gaspar, de colocar o Brasil de volta nos trilhos. Eu tenho esperança nisso, e foi por isso que eu trabalhei arduamente nessa CPMI, e foi por isso que eu vi tantos brasileiros honrados e honestos trabalharem arduamente, corajosamente, para chegarmos nesse momento. Gente, expôs, né, o PT, o Lula, Lulinha, e o que a corja, né, do PT fez, né, gente, protegeu, blindou Lulinha do início até o fim. Só que o que foi exposto, gente, durante essa CPMI, porque tem muita gente que vai dizer, mas essa CPMI acabou em pizza. Não acabou em pizza, gente, tá? E a boa notícia é que não para por aí. Lembrem-se que a Polícia Federal ainda está investigando. André Mendonça ainda é relator do escândalo do caso Márcia. As investigações ainda estão acontecendo. O próprio André Mendonça autorizou, né, gente, tá? A quebra do sigilo do Lulinha. As coisas ainda vão acontecer, gente. Para quem disse que terminou em pizza, tem muita gente na cadeia. Careca do INSS na cadeia. E muita gente ainda deve ir para a cadeia. Então, quando vocês virem alguém dizer, olha, essa CPMI acabou em pizza, lembrem-se, diga a essa pessoa, acabou não. Tem ainda André Mendonça na relatoria do escândalo do caso Márcia, tem Lulinha ainda sendo investigado e, a depender do que for revelado, descoberto pela Polícia Federal, a prisão do Lulinha pode ser decretada sim. Não no âmbito da CPMI do INSS, porém, do escândalo do caso Márcia. Lembrem-se disso, gente, tá? Perdemos uma batalha, mas a guerra ainda continua. A guerra ainda continua. Vamos lá, gente. Tá aí, Marcel Van Hatten fez um brilhante, belíssimo trabalho, jogou a lama no ventilador e mostrou para o Brasil o câncer que é o Lula e o PT. O que o Lula e o PT fez com os aposentados, com os velhos. Isso porque o Lula se auto-intitula o pai dos pobres. Imagina se ele fosse inimigo dos pobres, né, gente? O que é que o Lula e o PT não faria? Porque se ele é o pai dos pobres, deixa os seus cupinchas roubarem dos velhinhos dessa forma, imagina se ele fosse inimigo, né, dos mais pobres. É triste, gente, tá? Estão vendo o motivo que o Lula tem que ser expurgado dessa política brasileira? E agora, gente, eu confesso para vocês que eu nunca vi o jurista dos juristas, né? Walter Mairovich, que é muito respeitado por grandes juristas do Brasil. Eu nunca vi ele tão furioso como ele está aqui nesse vídeo. Walter Mairovich, jurista, gente, tá? Do alto escalão, muito respeitado, inclusive respeitado até por próprios ministros do STF. Desceu a lenha, gente, detonou e destruiu ministros do STF, sem dó e nem piedade. Mas ele bateu forte, vocês vão entender o porquê. E a empulhação que fez o Supremo ninguém pode engolir. O Supremo é um tribunal desmoralizado. Está aí a pesquisa. E a cada momento se desmoraliza muito mais. Como o Supremo tinha que examinar. Agora, examinou dizendo muitas vezes, não, isso é questão interna. Como é questão interna? Está em jogo algo importantíssimo. Eu sei muito bem disso, porque em quase tudo eu fui minoria na minha vida. Tá? Tudo, minoria, represento minorias, sou minoria. E aí? E os direitos dessas minorias? Não pode. E aí tem o quê? Na representação parlamentar, o poder do povo exercita por seus representantes. Os representantes formam maioria e tem a minoria que não pode ser excluída.
Tem um direito de minoria? Tem um direito de minoria. Está regrada no regimento? Está regrada. Precisa de assinaturas? Precisa. Tinham as assinaturas? Tinham as assinaturas. O Alcolumbre botou na gaveta. Por que ele botou na gaveta? Por um mero arbítrio. Foi arbitrário, abusivo, teve abuso. Ora, isso não quer dizer que se está defendendo o bolsonarista, longe disso, que se está defendendo o governo, longe disso. Não, nós estamos defendendo o Estado de Direito, o Estado das leis. E a empulhação que fez o Supremo, ninguém pode engolir. O Supremo é um tribunal desmoralizado, está aí a pesquisa. E a cada momento se desmoraliza muito mais. Como bem disse anteriormente a professora Lara, ela disse o seguinte, eu vou aqui jogar um exemplo. Tem teto constitucional? Tem teto constitucional. Quem pode mudar o teto constitucional é o Congresso Nacional, não é o Supremo. O que fez o Supremo na véspera? Na véspera, mudou o teto constitucional para o quê? Para se ganhar mais. Se estabeleceu o quê? Algo que eles não podiam fazer, isso é da competência do Congresso. E falaram em, isso são disposições transitórias. Que é embuste maior do que isso? Disposições transitórias de quem não pode dispor. Ora, Fabiola, na véspera já fizeram desculpa a expressão forte, uma obrada. Na véspera, passaram, cuspiram na Constituição, ultrapassaram o teto e ontem fizeram a empulhação e com varão, o Gilmar na posição de varão de Plutarco. Ele é o varão de Plutarco, ele diz como é que é o comportamento dos juízes. O senhor mire nele e veja o que sai. Chega, né, Fabiola? Gente, tá furioso, viu? Pistola. Poucas vezes eu vi o professor, né, e jurista Walter Mairovitch tão revoltado e furioso com as decisões, com o comportamento dos ministros do STF. Gente, esculhambou, ainda fez questão de citar nomes, né? Fez questão de citar nomes. Gente, a coisa realmente tá... Se chega ao ponto do Walter Mairovitch descer a lenha, esculhambar e humilhar e detonar os ministros do STF, e lembre-se que isso aqui, gente, é jurista de esquerda, tá? Mais alinhado sempre com a esquerda. Adorava passar pano pro STF, para as decisões do STF, mas, ultimamente, gente, tá? É uma esculhambação, né, o que está acontecendo. Segundo ele, é uma esculhambação que está acontecendo com o STF e a gente não pode ver isso como normal, segundo o Walter Mairovitch.